Olá, turminha, aula de geografia. Nós vamos dar continuidade na nossa apostila e nós vamos continuar falando um pouquinho sobre as profissões. Nós temos aí na unidade 6 falado sobre algumas profissões e o quanto é importante essas profissões, não importa o que seja, né? Toda profissão tem a sua importância, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o trabalho de pessoas que fazem esse período de trabalho à noite, no período noturno. Existem algumas profissões que necessitam ser exercidas aí no período da noite, tá? Como segurança, olha lá a fotinho do segurança, a enfermeira, o farmacêutico, o piloto de avião. Então, assim, o segurança, ele fica durante toda a noite guardando os lugares, né? A enfermeira, o médico, né? É preciso estar lá no hospital cuidando das pessoas que estão internadas, né? Socorrer alguma pessoa que acaba que fica doente de madrugada. O farmacêutico, que precisa estar lá com a farmácia aberta para poder vender os remédios. O piloto de avião, que algumas pessoas precisam viajar de um lugar para o outro, né? E o horário é aí de noite, né? Essa viagem é à noite. E muitas outras profissões que precisam ser realizadas durante a noite, tá bom? Então, existem trabalhos que são realizados no período noturno, tudo bem? E algumas profissões aí nos finais de semana também, tá bom? Então, como as pessoas que trabalham em hotéis, que trabalham em restaurantes, né? Esses locais, esses serviços, eles também são oferecidos aos finais de semana. Então, no sábado e domingo, precisa que esses estabelecimentos estejam abertos. Então, essas pessoas também trabalham, né? Além de trabalhar à noite, né? A pessoa que cuida lá do hotel, que trabalha no hotel, ou a pessoa que tem restaurante, além de trabalhar à noite, ela também tem que trabalhar aos finais de semana. O pessoal aí do comércio, né, que trabalha em comércio, em períodos que tem eventos como Dia dos Pais, Dia das Mães, que tem Dia dos Namorados, Natal, que também ficam abertos durante a noite e aos finais de semana, certo? Então, por que você considera importante que os profissionais trabalhem durante a noite? É uma resposta aí oral, tá? Por que você considera importante? Nós precisamos de alguns serviços no período da noite, então é muito importante. Você já pensou se não tivesse um hospital onde tem médicos e enfermeiros trabalhando no período da noite e a gente ficasse doente à noite, quem que ia cuidar da gente? Não é mesmo? Você conhece algum outro profissional que trabalhe no período noturno? Então, vocês vão colocar aqui. A tia já deu aí uma dica, né? De outras profissões que também trabalham nesse período noturno. Então, vocês coloquem a resposta aqui. E você conhece algum profissional? Se sim ou se não. Se vocês não conhecem ninguém que trabalha no período noturno, vocês coloquem não. Mas vocês sabem quais são outras profissões que tem aí do período noturno. E aí vocês coloquem qual é a profissão. Tudo bem? Depois dessa página, nós vamos lá para a página 17, porque nós já fizemos a página 15, nós já fizemos a página 16 e agora nós vamos dar continuidade aí na página 17. O que é para fazer nessa página 17? Você conhece alguém que trabalha no período noturno? Escreva qual profissão essa pessoa exerce e faça um desenho que represente essa profissão. Você não conhece? A mesma coisa. Escolha se você não conhece ninguém que trabalha à noite, escolha uma das profissões que foi colocado aí na apostila, ou que a mamãe e o papai conheçam, ou que a tia Suelen falou. Desenhe neste espaço e escrevam qual é o profissional. É do que? É enfermeiro? É médico? Tá? Aí vocês coloquem aqui nesse espaço o que é. Desenhem e escrevam aqui. Depois, qual profissão você gostaria de exercer quando for adulto? E por quê? Qual é a profissão que você gostaria de ser quando você crescer? Vocês escrevam aqui e vocês
Justifiquem o porquê. Ah, eu quero ser médico, mas por que você quer ser médico? Ah, eu quero ser professor, mas por que você quer ser professor? Tá? Então, façam essa resposta aí, aqui, da atividade número 6, tá? Depois, lá na página 18, vocês vão fazer uma outra pesquisa. Em casa, com os seus familiares, pesquise sobre as seguintes questões. O que é um trabalho voluntário, tá? A tia vai falar um pouquinho aqui para vocês o que é o trabalho voluntário. Trabalho voluntário é aquele que você faz de livre e espontânea vontade, sem ganhar nenhum dinheiro por isso. Então, você pode ser voluntário num abrigo de idosos, que aí você vai lá, você fica com os idosos, você pode conversar, você pode ajudar em algum momento, você pode fazer alguma coisa lá que o abrigo precise, necessite. Ou eu quero fazer um trabalho voluntário numa creche, eu quero fazer um trabalho voluntário em outros lugares aí que precisam de você, só que esse trabalho não vai ser remunerado, não vai ter dinheiro, tá? Você quer trabalhar como voluntariamente num hospital, trazendo alegria para as pessoas, né? Contando histórias, né? Isso é um trabalho voluntário. E o que as pessoas fazem nesse tipo de trabalho? Qualquer coisa que o lugar necessite. Então, num hospital, por exemplo, aquele médicos do riso, né? Que são aquelas pessoas que se vestem de palhaço e fazem a alegria lá das crianças que estão doentes no hospital. É um trabalho voluntário, né? O que eles estão fazendo? Eles estão levando alegria, eles estão levando música, eles estão levando história, tá? Cite o trabalho voluntário que mais chamou a sua atenção. Então, vocês vão pesquisar um pouquinho mais a fundo aí o que é trabalho voluntário, o que as pessoas fazem nesse trabalho que você leu aí, que você pesquisou. E aí você vai citar o trabalho voluntário que mais chamou a sua atenção. Às vezes, na sua família, pode ser que alguém faça trabalho voluntário, tá bom? Às vezes, cuidar de um abrigo de animais. Às vezes, tem pessoas que fazem esse trabalho voluntário, tá? Então, vocês vão fazer essa pesquisa, tudo bem? Aí, aqui se a gente estivesse na escola, vocês levariam essa pesquisa. Então, vocês vão fazer a pesquisa e vão postar depois lá no Google Class, tá? E aqui, converse sobre a importância do trabalho voluntário, sobre como as pessoas têm a sua vida impactada por esses profissionais. Então, muitos locais necessitam desse trabalho voluntário, porque às vezes o local não tem mais como pagar pessoas para trabalhar lá, né? Às vezes, na correria, não tem como alguém sentar lá com aquele idoso ou com uma criança, né? E tocar violão, cantar. Às vezes, o simples fato de você sentar e conversar com uma pessoa, né? Que está necessitando lá no hospital, né? Isso é um trabalho voluntário e que não tem preço, tá bom? É muito legal fazer trabalho voluntário, tá? Então, pesquisem aí, vejam quão importante é isso, tudo bem? Depois dessa atividade, vocês vão lá para a página 19 e vão ver o quê? O que nós aprendemos nesta unidade 6? Que muitas pessoas desempenham funções para que todos tenham as suas necessidades atendidas. Então, nós precisamos de pessoas trabalhando em todos os lugares porque nós precisamos atender certas necessidades. Então, nós precisamos de pessoas que trabalhem no supermercado, porque nós precisamos comer, né? Nós precisamos de pessoas que trabalham na escola, porque nós precisamos aprender. Nós precisamos que tenham pessoas no hospital, porque nós precisamos nos cuidar. Então, todos os serviços são importantes para que as nossas necessidades sejam atendidas. Nós também aprendemos que na comunidade também existem diferentes profissionais. Então, a gente percebeu que próximo à nossa casa, num simples caminho da nossa casa até a escola, quantos profissionais não existem nesse caminho? Então, cabeleireiro, né, padeiro, profissionais aí de supermercado, de lojas, tá bom? Quantas pessoas não tem no caminho que nós fazemos
da nossa casa até a nossa escola? Nós vimos, nós fizemos atividades sobre isso, tá? Os profissionais podem trabalhar sozinhos ou em grupos. Então, nós também vimos isso, que algumas pessoas elas trabalham sozinhas, outras precisam ser realizadas em grupos. Tanto faz, o importante é que essa profissão seja realizada. Existem profissionais que trabalham no período noturno, então hoje nós também vimos aí que existem pessoas que trabalham à noite, e não só à noite, também aos finais de semana, tá? Para que nossas necessidades sejam atendidas. Então, qual que é a proposta aí da atividade? É escolher um colega da turma e perguntar qual a profissão que ele quer ter quando for adulto. Depois fazer um desenho que represente. Como nós não temos os nossos colegas aí para conversar e às vezes fica difícil a gente mandar mensagem, né, no WhatsApp, conversar, ligar, falar alguma coisa, o que nós vamos fazer? Escolha alguém aí da sua família, né, que às vezes o papai queria ter uma profissão. Será que ele exerce a mesma profissão que ele pensava quando ele era criança? Então, a proposta da atividade é essa. Vocês vão perguntar para o adulto que está aí na sua casa. Se você tiver um irmão, legal, vocês perguntem para o seu irmão, para sua irmã. Pergunte o que eles gostariam de ser de profissão quando eles crescerem. Agora, se vocês não tiverem irmão, pergunte aí para a mamãe, para o papai ou para a vovó se a profissão que eles exercem é a profissão que eles pensavam quando eles eram crianças, tá? Então, por exemplo, a tia Suelen sempre pensou, sempre brincou de ser professora. A tia Suelen sempre quis ser professora. Apesar que no meio do caminho aí a tia Suelen quis optar por um outro lado, que foi a parte de nutrição. Só que aí quando a tia Suelen fez o curso, se formou, a tia Suelen viu que não tinha nada a ver com a tia Suelen. E aí a tia Suelen voltou e foi estudar para ser professora, tá? Então, assim, era uma coisa que a tia Suelen gostaria... A tia Suelen falava quando era criança que queria ser professora. E aí, no meio do caminho, a tia Suelen achou que ia conseguir desistir, mas não conseguiu, porque era uma coisa... E é uma coisa que a tia Suelen gosta muito, tá? Então, às vezes, o adulto, quando era criança, pensava em ser algo que hoje ele não é, né? Então, conversem um pouquinho aí. Se vocês não tiverem irmão, irmã ou algum primo aí que vocês consigam perguntar, faça essa pergunta e conversem com a mamãe ou com o papai. Não tem problema, tá bom? E aí, vocês vão desenhar aqui a profissão e escrever o nome dessa pessoa aqui na linha. Tudo bem? Então, essa é a atividade de geografia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pensem aí com carinho em qual profissão que vocês querem exercer e qual é a importância dessa profissão para a sociedade aí, tá bom? Um beijo para vocês.